Olá, bom dia. Uma palavra que veio em meu coração nessa manhã está em Gênesis 37:5. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí que ficaram mais com raiva dele, porque ele disse assim: Escute que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que eu estava no campo amarrado feixes de trigo, e de repente meu feixe ficou de pé, e o feixe de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntou: Então quer dizer que vai ser o nosso rei que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa do seu sonho e do jeito que eles o contavam. Aqui falam em Gênesis 37 sobre José. Quem foi José? José foi um jovem, apenas que 17 anos, que Deus revelava sonho para ele. Sonhos, porque ele era escolhido do Senhor. E aqui nessa passagem, José avisa os irmãos que teve um sonho. Mas a partir de quando ele sonhava, os irmãos já ficavam com inveja do José, porque o José era o filho da velhice, era o filho da amada, era o filho da Raquel, igual Benjamim. Então aqui fala que José teve o sonho e contou para a família, para o pai. Mas nós sabemos da história de José que ele era muito perseguido por os irmãos. E quando o pai dele que deu uma túnica a ele, ele foi mais invejado. E aqui fala que o José sonhou que Deus iria fazer na vida dele e contou para a família. Muitas vezes na minha vida e na sua. Às vezes o Senhor tem uma promessa, tem um propósito. Às vezes Deus revela sonho em nosso coração, que às vezes você vai compartilhar com o irmão e você não sabe que seu irmão tem inveja de você. Muitas vezes não é nem pelos bens materiais, porque às vezes a gente não tem nada. É um simples sorriso, é o jeito de falar com o outro. Muitas vezes a gente tem um coração tão bom de falar pro irmão que teve um sonho, que Deus tem uma promessa, mas não sabe você que aquele irmão inveja. Aquele irmão inveja o que você é, o que você tem. E aqui também na história de José conta isso, que José foi perseguido pelos próprios irmãos. E após o pai dele deu uma túnica, porque ele era o filho da velhice, ele era o filho de Raquel, era do filho mais amado pelo Jacó. Então os irmãos dele começaram a perseguir ele. Após a túnica, todos queriam a túnica, mas a túnica só cabia em José. E teve uma certa vez que os irmãos foram pastorear as ovelhas no campo, e os irmãos demorou. E seu pai Jacó pediu que José fosse atrás dos seus irmãos. E nesse dia, os irmãos aprontaram com José. O irmão jogaram José em um buraco. Só porque ele era escolhido pelo pai dele. Só porque ele não era mais amado, mas certamente os irmãos invejavam ele. Invejaram mais ainda quando Jacó, seu pai, fez um túnica que deu de presente a José. José, aquele filho tão amado, aquele filho da velhice. E essa passagem nos relata isso muitas vezes. Deus vai te mostrar sonho. Deus vai te dar visão. E muitas vezes, com o seu coração bom, você vai contar o seu irmão, vai contar o seu amigo. E não sabe você que aquele amigo deseja o que você tem, deseja o que você é. E na passagem José fala que os irmãos jogaram ele em um buraco, depois venderam ele como escravo. E quanto José sofreu, quanto José foi até preso no Egito, mas não sabia aquilo que tudo era um propósito, que Deus também usa certa situação para te honrar nas terras dos gigantes, te honrar no meio dos que não era parente dele, honrou ele no Egito. Honrou ele para mostrar que era Deus. E após essa perseguição dos irmãos, jogou no buraco, foi vendido pelos escravos, foi para o Egito. Lá ele teve perseguição. O inimigo tentou parar o chamado dele, né? Teve muito. José foi preso, mas mesmo assim o Senhor não esqueceu dele na prisão. Deus arrumou uma certa situação para tirar ele dali. E aconteceu. O rei teve um sonho que ninguém conseguia entender o sonho. Mas
Uma das pessoas que trabalhava com o rei, o cozinheiro, tinha ouvido falar em José, porque o José, na prisão, ele já tinha previsto um sonho, que tinha dois presos lá com ele, que um ia voltar a trabalhar no palácio e outro ia morrer. Do mesmo jeito que ele teve o sonho, aconteceu. Então o copeiro se lembrou do sonho que José interpretou e falou para o rei. E ele mandou chamar o José. E o José interpretou o sonho dele. Não era o dom de José, era o dom de Deus. Deus tinha revelado, por quê? Porque Deus tudo tinha feito um propósito na vida de José. Deus fez a certa situação acontecer na minha, na sua vida, para mostrar que Ele é Deus, para Ele nos honrar, como José. José foi perseguido pelo irmão, mas não sabia os irmãos que aquilo fazia tudo parte do chamado. Mas José continuava fiel ao Senhor. José continuava crendo no Deus. E aconteceu, José foi para o Egito. E lá ele se tornou governador. E após ele se tornar o governador, que ele previu que ia ter 7 anos de bonança e 7 anos de seca. E durante 7 anos de bonança, ele foi multiplicando os bens. E quando chegou o ano de fome, a família de José veio até ele. Tiro por mim e por você, a gente somos ser humano, a gente é fraco, a gente é carne. Tirando para a parte material, José poderia muito bem ter se vingado dos irmãos. Os irmãos que jogou ele no buraco, que vendeu ele para escravo. Vê o quanto José sofreu. Mas mesmo assim José tinha um coração bom. Mesmo assim José cuidou da família dele. José deu alimento. E essa palavra fala muito em meu coração, para mim e para você. Não faz o que o outro não faria por você. Não importa, faz de coração. Muitas vezes a gente ajuda o irmão, ajuda o próximo. Muitas vezes a pessoa ajuda pensando que irá ter de recompensa, mas não faz. Não faz pela recompensa, porque a maior recompensa vem do céu. Aquele que cuida de nós. Porque José poderia muito bem se vingar dos irmãos, mas ele não quis isso. Por quê? Porque ele tinha um coração puro. Ele tinha a presença de Deus na vida dele. E que você possa ficar com essa palavra hoje. Muitas vezes alguém vai zombar do seu sonho, alguém vai rir de ti, alguém vai te invejar. Mas Deus vai fazer acontecer, Deus vai te honrar. E quando Deus te honrar, continue sendo humilde, continua sendo como José. Dá comida a quem tem fome, dá água a quem tem sede, porque Deus agrada daquele que tem um bom coração. Não dá pensando que Deus irá dar de troca, não. Faz por amor, como fala em Mateus 24:12, o amor de muitos se esfriarão. Mas vamos continuar com esse amor ao próximo, porque o último mandamento que o Senhor fala, amar ao próximo como a ti mesmo. E nessa manhã você possa ficar com essa palavra. Muitos vão zombar do seu sonho, muitos vão falar que não é capaz, que Deus não irá fazer. E Deus irá fazer tudo no tempo dele. Mas quando Deus te exaltar, de honrar, continua humilde, igual a José. Ele poderia ter virado as costas para os dele, mas não, ele ajudou de coração. E cada vez Deus vai abençoar mais a vida de José. Que você possa ficar com essa palavra. Vai ter perseguição, vai ter humilhação. Muitas vezes vão querer te jogar num buraco, muitas vezes vão querer te vender, muitas vezes vão te jogar a palavra ao contrário. Mas quando Deus fala, ninguém há de pedir. Que você possa ficar com essa palavra. Agindo Deus, quem vai impedir? Ninguém. Mas isso dá um tempo determinado. Que quando Deus te exaltar, continua humilde de coração. Em nome de Jesus. Amém.